uma noite sufocante no coração do sertão nordestino, onde o ar denso parecia carregar os lamentos do passado e a promessa de um milagre incerto. O desespero de uma família atingiu seu ápice. A pequena Ana, muda desde o nascimento, era o retrato vivo de uma aflição silenciosa que corroía a alma de seus pais, Maria e José. Mas a fé, essa força indomável que floresce mesmo na terra mais árida, os impulsionou a um ato extremo, um último e desesperado recurso: contratar uma benzedeira. A enigmática e reclusa Vó Sebastiana Curro poder de cura era sussurrado em lendas e temores por toda a região. A aposta era alta, a esperança tênue. Mal sabiam eles que, nessa busca por uma voz perdida, não apenas Ana encontraria sua fala, mas segredos guardados a 7 chaves, capazes de desestruturar suas vidas. Para sempre, seriam brutalmente arrancados da escuridão. O sol causticante do Ceará castigava a pequena casa de taipa, onde o silêncio de Ana, uma menina de apenas 7 anos, era tão palpável quanto o pó que cobria o chão batido. Aquele silêncio não era o de uma criança absorta em seus brinquedos ou pensamentos, mas o de uma vida inteira sem voz. Ana havia nascido assim, muda. Um mistério para os médicos da cidade grande, que só sabiam encolher os ombros e receitar exames caros. E uma agonia constante para seus pais, Maria e José. Maria, com seus 30 e poucos anos, parecia carregar o peso de 70. Seus olhos, antes cheios de um brilho jovial, agora eram fundos e cansados, espelhos de noites mal dormidas e de um desespero que corroía sua alma por dentro. Ela acariciava os cabelos finos de Ana, sentindo a textura sedosa e, ao mesmo tempo, a dor lancinante de cada ano de mudez da filha. Cada gesto, cada olhar da menina, que tentava se comunicar com a intensidade de uma tempestade aprisionada, era uma facada no coração materno. Maria se lembrava das risadas das outras crianças da vila, dos gritos de brincadeira que ecoavam pelo ar, e o contraste com o mutismo de sua própria filha a sufocava. José, o pai, um homem de poucas palavras e mãos calejadas pela lida na roça, observava a cena com a angústia gravada no rosto vincado pelo sol. Ele era o esteio da família, o provedor, mas diante da mudez de Ana, sentia-se impotente, um gigante de barro incapaz de erguer uma simples barreira contra a aflição que os consumia. Quantas vezes ele não se pegou observando Ana dormir, desejando que ao acordar ela pudesse chamá-lo de pai? Quantas vezes não ouviu os conselhos bem-intencionados, mas vazios, de vizinhos e parentes, que sugeriam de tudo, desde chás de ervas até promessas a santos distantes? A fé, essa força indomável, que floresce mesmo na terra mais árida, havia sido sua companheira constante. Inúmeras rezas foram elevadas aos céus, promessas foram feitas a cada santo de devoção. Visitas a médicos renomados na capital foram empreendidas com sacrifícios que beiravam o impossível para as finanças da família. Cada consulta, cada exame, cada não há nada que possamos fazer, era uma gota a mais no copo transbordante de sua resignação. A esperança se esvaía como água entre os dedos ressecados, levando consigo a promessa de um futuro em que Ana pudesse, finalmente, soltar a voz. A vila de Pindorama, um aglomerado de casas simples, sob o sol impiedoso, era um lugar onde as tradições e as crenças antigas se misturavam com a aridez da paisagem. Ali, onde a medicina moderna mal chegava, as soluções muitas vezes vinham do saber ancestral, dos curandeiros e das benzedeiras, figuras respeitadas e temidas. Foi em um fim de tarde, quando o céu pintava de tons alaranjados, e o calor começava a dar uma trégua, que uma velha vizinha, Dona Jacinta, com seus olhos miúdos e seu andar arrastado, parou à porta da casa de Maria e José. Dona Jacinta não era uma mulher de rodeios, suas palavras eram diretas, carregadas de uma sabedoria popular que ela cultivara ao longo de décadas. Sentou-se na cadeira de balanço da varanda, pegou um copo d'água oferecido por Maria, e depois de um longo gole, seus olhos pousaram em Ana, que brincava silenciosamente com uma boneca de pano no chão. Maria, minha filha, começou Dona Jacinta, com a voz embargada, mas firme, vocês já tentaram de tudo, não é mesmo? Médicos, rezas, mas tem coisas que a ciência não explica, e nem todo o rosário do mundo pode mudar. Maria assentiu, os olhos marejados. Já ouviram falar de Vó Sebastiana? O nome ecoou no ar, como um sussurro proibido. Vó Sebastiana. Ei! E reclusa benzedeira,
que vivia isolada nas profundezas da Caatinga, a léguas dole. Seus poderes de cura eram sussurrados em lendas e temores por toda a região. Diziam que ela curava maleitas que nenhum médico desvendava, que o tirava quebrantos, e olhados que enferrujavam a alma, mas que seu poder vinha com um preço. Um preço que, segundo as histórias, não era medido apenas em dinheiro, mas em algo mais profundo, mais íntimo, algo que envolvia a alma. Maria e José se entreolharam. O medo se misturava à última fagulha de esperança. Vó Sebastiana era a última fronteira, o último recurso, quando tudo o mais falhava. A própria Dona Jacinta, que parecia ler os pensamentos deles, acrescentou, com a voz ainda mais baixa, quase um cochicho: ela cura o que a medicina não alcança. É verdade, mas o preço não é só dinheiro. Ela makes calm. O que está oculto, com o que a gente nem sabe que existe. Aquelas palavras ficaram pairando no ar, pesadas como a umidade antes da chuva. Mexer com o oculto. Isso ecoava em suas mentes, um misto de repulsa e desespero. Maria se aproximou de Ana, abraçando-a com força, como se quisesse protegê-la de um mal invisível. José, que havia se mantido em silêncio até então, pigarreou. Onde ela mora, Dona Jacinta? Sua voz era rouca, um misto de exaustão e uma determinação recém-descoberta. Dona Jacinta deu as coordenadas, detalhando o caminho tortuoso e empoeirado até a pequena tapera de Vó Sebastiana. Alertou sobre a dificuldade da jornada e sobre a necessidade de ir com o coração aberto, mas a mente preparada para o desconhecido. Ao se despedir, deixou um último aviso: se forem, vão por conta e risco. Ela pode trazer a cura, mas também pode desenterrar o que devia ficar quieto. Às vezes, o silêncio é uma proteção. A frase ressoou na mente de Maria e José. O silêncio de Ana, uma proteção? Que aquilo poderia significar, mas a dor de ver a filha muda era maior do que qualquer receio. Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia ignorar a aflição terrena, Maria e José discutiram em sussurros. A decisão foi unânime. Ainda que carregada de pavor, eles iriam até Vó Sebastiana, custasse o que custasse, arriscasse o que arriscasse. A aposta era alta, a esperança tênue, quase inexistente, mas era a única que lhes restava. Mal sabiam eles que, nessa busca por uma voz perdida, não apenas Ana encontraria sua fala, mas segredos guardados a 7 chaves, capazes de desestruturar suas vidas para sempre, seriam brutalmente arrancados da escuridão. O silêncio estava prestes a ser quebrado, mas a que custo? A resposta eles descobririam em breve. Seria mais terrível do que poderiam imaginar. A decisão de ir ao encontro de Vó Sebastiana, embora inevitável diante do desespero, pairava sobre Maria e José como uma nuvem escura. Os sussurros de Dona Jacinta sobre o preço não monetário e o mexer com o que está oculto ressoavam em suas mentes, pintando cenários de um misticismo assustador. No dia seguinte, sob o sol forte do sertão, José preparou a velha charrete, engatou o burro magro e, com um nó na garganta, Maria acomodou Ana, que, alheia à gravidade da jornada, observava o movimento com seus olhos curiosos e silenciosos. A viagem foi longa e extenuante. A estrada, mais um rastro de terra batida e pedras soltas do que um caminho, parecia se estender infinitamente sob o céu impiedoso. O ar seco levantava poeira que se grudava na pele e nas roupas, e o calor, mesmo de manhã, era opressor. Passaram por paisagens de cactos retorcidos e árvores esqueléticas, onde a vida parecia lutar para sobreviver. O silêncio de Ana era pontuado apenas pelo rangido da charrete e pelo pio distante de alguma ave de rapina. Maria, vez ou outra, tentava distrair a filha, apontando para um bando de passarinhos ou para a forma curiosa de uma nuvem. Mas o sorriso de Ana, embora presente, não tinha som. Ao final da tarde, quando as sombras começaram a se alongar e o sol assumiu um tom alaranjado, avistaram a tapera de Vó Sebastiana. Não era uma casa, mas uma cabana de barro e palha, quase indistinguível da paisagem árida que a cercava. Nenhum sinal de vida aparente, nenhuma fumaça saindo do telhado, apenas o silêncio pesado do fim de tarde. José parou a charrete a uma distância respeitável, e um calafrio percorreu a espinha de Maria. O lugar exalava uma aura de reclusão e mistério. Enquanto José descia para amarrar o burro, uma figura diminuta e encurvada emergiu da penumbra da cabana. Era Vó Sebastiana. Suas rugas profundas, como mapas de uma vida centenária, contavam histórias que ninguém ousava perguntar.
Seus cabelos brancos, tão finos que pareciam neblina, escapavam por baixo de um lenço desbotado, mas eram seus olhos que mais chamavam a atenção, penetrantes, de um azul quase transparente, que pareciam ver além da carne, diretamente na alma. Ela não disse uma palavra, apenas caminhou lentamente até eles, seus passos quase inaudíveis na areia. Seu olhar pousou em Ana, e por um instante, Maria sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo, como se a benzedeira estivesse decifrando cada segredo guardado no pequeno corpo da filha. José, sempre pragmático, quebrou o silêncio. Boa Sebastiana, viemos de longe, minha filha. Ela não fala. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. A benzedeira apenas acenou com a cabeça, um movimento quase imperceptível. Não pediu dinheiro, não perguntou sobre a jornada, nem sobre os detalhes da mudez de Ana. Apenas estendeu uma mão ossuda, convidando-os a entrar. Maria pegou a mão da filha, e juntas, seguiram a velha para dentro da cabana escura. O interior da tapera era simples, mas repleto de objetos que instigavam a curiosidade e o receio. Ervas secas pendiam do teto em feixes perfumados, jarros de barro guardavam líquidos de cores estranhas, e um pequeno altar improvisado ostentava imagens de santos e orixá. Lado a lado, em uma simbiose de fés que era comum no sertão, o cheiro do tera umidá, fumaça de incenso e uma mistura indefinível de ervas pairava no ar, criando uma atmosfera densa e quase inebriante. Vó Sebastiana não pediu nada, apenas um canto tranquilo na casa para seus rituais, e a promessa de que Maria e José não ousariam interrompê-los. Ela designou um pequeno espaço no chão para Ana, forrado com esteiras de palha. A partir daquele momento, a vida da família passaria a ser ditada pelos ritmos e mistérios da benzedeira. Os dias que se seguiram foram uma mistura de tédio e apreensão. Maria e José observavam, paralisados, a rotina de vó Sebastiana. A cada entardecer, quando o sol se punha em um espetáculo de cores no horizonte, a benzedeira começava seus trabalhos. Ela acendia fogueiras com galhos secos, onde jogava ervas que soltavam uma fumaça densa e aromática. Os sons de cânticos incompreensíveis, em um dialeto que parecia vir de tempos imemoriais, preenchiam a cabana. Eram palavras guturais, repetitivas, que pareciam evocar forças ocultas da terra e do céu. Ana, para a surpresa dos pais, não parecia amedrontada. Pelo contrário, observava a vó Sebastiana com uma fascinação que Maria e José não conseguiam entender. Seus olhos, antes vagos, agora seguiam cada movimento da benzedeira, cada fumaça que subia, cada entoaca. Era como se, no silêncio da menina, uma conexão profunda estivesse se estabelecendo com o mundo místico de vó Sebastiana. Cheiro doce e inebriante das ervas se misturava ao medo crescente nos corações de Maria e José. Eles se em um canto, tentando ser discretos, mas cada fibra de seus corpos estava em alerta. As noites eram as mais difíceis. Enquanto vó Sebastiana continuava seus rituais, às vezes por horas, os pais se revezavam no sono, um sempre vigilante, ouvindo os murmúrios da benzedeira e os ruídos noturnos da caatinga. O silêncio da menina era agora acompanhado por uma tensão quase insuportável, uma expectativa dolorosa do que viria a seguir. A curiosidade de Maria, porém, era um tormento. Ela queria perguntar, queria entender o que vó Sebastiana estava fazendo, como tudo aquilo poderia ajudar sua filha. Mas o olhar da benzedeira, quando se fixava neles, era de uma autoridade que inibia qualquer questionamento. Parecia que vó Sebastiana não apenas curava doenças, mas também a alma, exigindo uma entrega total e uma fé cega em seus métodos. Em uma das manhãs, Maria tentou se aproximar de vó Sebastiana enquanto ela preparava um chá de ervas. Vó Sebastiana começou. Maria, a voz trêmula, a senhora acha que Ana vai mesmo falar? A benzedeira parou, olhou para Maria com aqueles olhos penetrantes, e pela primeira vez, desde que chegaram, proferiu algumas palavras, sua voz rouca como o barulho das folhas secas no chão. A voz está presa, não é doença do corpo, mas da alma. Para ela falar, é preciso desatar o nó que a prende. E esse nó, ele é antigo, muito antigo. As palavras da benzedeira gelaram o sangue de Maria. Um nó antigo. Isso confirmava os temores de que a cura de Ana envolvia algo mais profundo e talvez perturbador. José, ao ouvir as palavras, apertou os punhos. O que poderia estar por trás da mudez de sua filha? Um mal que não se via, mas que os acompanhava como uma sombra. A semana de rituais de vó Sebastiana
atingiria seu clímax. A antecipação era quase insuportável. Maria e José se preparavam para o desconhecido, para o momento em que a vida de sua filha menos, e talvez a deles, seria irremediavelmente alterada. A tapera, antes um refúgio da desesperança, agora se tornava um palco para um drama místico, onde o silêncio seria de uma vez por todas confrontado com as forças do oculto. E o preço, eles sabiam, seria alto. A cada dia que passava, sentiam que se aproximavam de uma verdade que poderia ser libertadora, mas também devastadora. A sombra curadora pairava sobre eles, prometendo um milagre, mas também a desvendagem de um passado que talvez devesse ter permanecido enterrado. A semana de rituais de Vó Sebastiana atingiu seu clímax em uma noite sem lua, uma escuridão tão densa que parecia engolir a luz das estrelas, intensificando a sensação de isolamento e mistério que pairava sobre a tapera. O ar estava pesado, carregado não apenas com a umidade pré-chuva, mas com uma energia estranha e palpável. Maria e José sentiam o coração batendo forte no peito, cada batida um eco do medo e da esperança que se entrelaçavam em suas almas. A chama brusuleante das poucas velas de sebo era a única fonte de luz, projetando sombras fantasmagóricas nas paredes de barro da cabana, onde os vultos das ervas secas penduradas pareciam dançar em um balé macabro. Ana, ao centro do pequeno círculo traçado por Vó Sebastiana no chão, parecia alheia ao ambiente. Seus olhos grandes e curiosos seguiam cada movimento da benzedeira, que agora se portava com uma solenidade ainda maior. Vó Sebastiana, mais encurvada do que nunca, trazia consigo uma pequena tigela de barro com um líquido escuro e fumegante, cujo aroma amargo e terroso preenchia o ambiente. Misturando-se aos cheiros já conhecidos de fumaça de incenso e ervas, a benzedeira começou a murmurar palavras antigas, uma cantilena que parecia vir de tempos imemoriais. Não eram os cânticos repetitivos dos dias anteriores, mas uma melodia sombria, carregada de uma força que Maria e José não conseguiam compreender. A voz de Vó Sebastiana era rouca, quase um sussurro, mas ressoava no silêncio da cabana, como um trovão distante. Seus dedos nodosos, como galhos secos, traçavam símbolos no ar com uma precisão hipnotizante, desenhando padrões invisíveis que pareciam selar o ambiente contra o mundo exterior. Ana estava sentada em uma esteira, de palha, com os olhos fixos em Vó Sebastiana. A menina, que geralmente demonstrava uma certa agitação, estava agora em um transe, seu corpo pequeno e frágil completamente imobilizado. De repente, Vó Sebastiana ergueu a tigela de barro e borrifou o líquido escuro sobre a cabeça de Ana, enquanto continuava a murmurar suas palavras. O cheiro amargo se intensificou, quase sufocando Maria e José. A cada movimento da benzedeira, o ar na pequena casa parecia vibrar, carregado de uma energia estranha e poderosa. O silêncio, antes opressor, tornou-se elétrico, prenunciando algo iminente. Um vento súbito, que parecia ter surgido do nada em meio à noite calada, abriu a janela da tapera com um baque seco. As chamas das velas dançaram freneticamente, quase se apagando, e as sombras projetadas nas paredes ganharam formas ainda mais fantasmagóricas, alongando-se e contraindo-se como seres vivos. O medo agarrou o coração dos pais, espremendo-o como um fruto maduro. Maria sentiu um nó na garganta, os olhos arregalados de pavor. Ela queria correr até a filha, abraçá-la, tirá-la daquele lugar, mas seus pés pareciam presos ao chão por uma força invisível. José, ao seu lado, estava pálido, as mãos cerradas em punhos, a testa franzida, em uma mistura de angústia e perplexidade. A esperança, por um fio tênue, os impedia de recuar. Eles haviam chegado tão longe, não poderiam desistir agora. Vó Sebastiana, alheia à reação dos pais, intensificou o ritual. Ela começou a bater com as palmas das mãos no chão, um ritmo constante e hipnótico que reverberava pela cabana. Seus olhos, antes transparentes, agora pareciam brilhar, com uma luz própria no escuro. A temperatura dentro da cabana parecia cair bruscamente, e Maria sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Apesar do calor sufocante da noite, de repente, Ana começou a se agitar. Seus pequenos músculos se contraíam, e um gemido baixo e arrastado escapou de sua garganta. Não era um som humano, mas algo primitivo, quase animal. Os olhos de Ana se reviraram, e um tremor incontrolável percorreu seu corpo. Maria, desesperada, tentou dar um passo à frente, mas José a segurou firmemente.
com um olhar que implorava paciência e controle. Ele sabia que qualquer interferência poderia ser fatal, ou, no mínimo, estragar a única chance de cura da filha. A voz de vó Sebastiana se elevou em um crescendo, as palavras em um dialeto ancestral se tornaram mais rápidas, meios intensos, quase como um encantamento. Ela pegou um pequeno punhado de areia e o espalhou em círculo ao redor de Ana, enquanto soprava sobre a menina, expirando um ar quente e pesado. O cheiro de enxofre, sutil a princípio, começou a se misturar ao aroma das ervas, indicando uma mudança, uma virada no ritual. O corpo de Ana se arqueou violentamente, e um som estranho, um chiado agudo, como o de uma serpente, escapou de sua boca. Os olhos de Maria e José fixaram-se na filha, aterrorizados. Aquilo não parecia uma cura, mas uma possessão, uma luta por sua alma. O ar na cabana parecia rarefeito. A pressão no peito de Maria e José aumentava a cada segundo. O som do que a Ana tornou-se mais forte, mais vibrante, e as velas, antes trêmulas, pareciam se esforçar para se manter acesas. Suas chamas diminuindo e aumentando em sincronia com o terror crescente. Vó Sebastiana então parou. Sua respiração estava ofegante, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade. O silêncio voltou a reinar na cabana, mas era um silêncio diferente, carregado de uma energia residual, como o ar após uma tempestade. Ana, exausta, caiu novamente sobre a esteira, seu corpo relaxado, a respiração pesada, mas agora regular. A benzedeira se virou para Maria e José, seus olhos penetrantes fixos neles. A corrente foi quebrada, disse vó Sebastiana, sua voz grave e rouca. O que aprendia foi arrancado, mas o nó ainda está aí. Ele se soltará, quando a verdade vier à tona, e ela virá, antes que o galo cante o dia. As palavras de vó Sebastiana ecoaram na mente de Maria e José. A corrente foi quebrada? O que aprendia? Que nó era esse? E que verdade viria à tona? A certeza de que algo havia mudado era inegável, mas a natureza dessa mudança e as consequências que ela traria ainda eram um mistério aterrador. Mal sabiam eles que a noite estava apenas começando e que o verdadeiro pavor ainda estava por vir, escondido nas sombras de um segredo que seria revelado de uma forma que jamais poderiam imaginar. A Quell Ritual, longe de ser o fim da aflição, era apenas o prefácio de um drama muito mais profundo. Se você chegou até aqui, é porque a história de Ana e sua família te tocou. Para não perder nenhum detalhe desse drama que se desenrola no coração do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir para receber todas as atualizações. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual o seu nome, para eu poder te conhecer melhor. Muito obrigado por acompanhar. Naquela mesma noite, quando o relógio da parede, um artefato enferrujado e mudo como Ana, marcava a madrugada profunda, e o cansaço dos pais era quase insuportável, um som rasgou o silêncio, que por anos habitara aquela casa. Ei, lá fora era quase absoluta, sem lua, sem estrelas visíveis, como se o próprio céu prendesse a respiração em antecipação ao que viria. O ar, antes pesado, agora parecia rarefeito, carregado de uma eletricidade latente, a mesma energia que vó Sebastiana havia evocado durante o ritual. Maria e José, exaustos pela tensão dos dias e da noite insones, cochilavam sentados no chão, encostados na parede de taipa, seus corpos curvados pelo peso da apreensão. De repente, um movimento brusco. O corpo de Ana, deitado na esteira, arqueou-se. Não foi um sussurro, nem um gemido abafado, como os sons primitivos que haviam escapado de sua garganta mais cedo. Não foi o resfolegar de um sono agitado ou o choro de uma criança que busca consolo. Foi um grito agudo, cortante, que pareceu vir das profundezas da terra e do inferno ao mesmo tempo. Era um som primário, carregado de terror e de uma voz que nunca antes, em seus 7 anos de vida, fora ouvida pelos seus pais. Maria e José despertaram num sobressalto, os corações disparando no peito, como pássaros enjaulados, os olhos, ainda nublados pelo sono e pelo choque, regalaram-se na semi-escuridão da cabana. A única luz, a chama fraca da vela, que teimava em não se apagar, iluminava o rosto pálido e distorcido de Ana. Seus olhos estavam esbugalhados, fixos em um ponto invisível no canto do quarto, um terror mudo e intenso que se manifestava agora em um som audível, mas desprovido de qualquer alegria ou alívio. O grito de Ana ecoou pelas paredes de barro da tapeira, rebatendo e se multiplicando.
preenchendo cada fresta, cada espaço. Não era a voz de uma criança que acabara de descobrir o dom da fala. Era um som que parecia vir de um pesadelo, um lamento primal, carregado de dor e pavor, que arrepiou cada pelo de seus corpos. Era a voz de sua filha, sim, mas não era Ana, não a Ana que eles conheciam. Era uma voz que parecia habitar outro ser, uma entidade que se manifestava através do corpo pequeno e frágil de sua menina, Vó Sebastiana, que até então parecia uma estátua, sentada em posição de lótus. Abriu os olhos. Seu olhar, antes impassível durante o ritual, agora carregava uma profundidade sombria, como um poço sem fundo. Não havia surpresa em seu rosto, apenas uma confirmação sombria, como se ela já soubesse o que estava por vir. Ela não se moveu, apenas observou, seu silêncio agora mais perturbador do que qualquer barulho. O grito de Ana não cessou. Tornou-se um lamento contínuo, entrecortado por soluços guturais. E então, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. Em meio aos gritos e lamentos, Ana começou a falar. Mas não era sua voz. Era uma voz gutural, distorcida, mais grave do que a de uma criança. Uma voz rouca e áspera, que parecia raspar a garganta da menina. E as palavras, Iram, chocantes. A mentira escondeu o sangue inocente. A terra bebeu, mas não engoliu. Maria e José se encolheram. Não era a voz de sua filha. Não podia ser. Era uma voz que carregava consigo a dor de décadas, a amargura de uma injustiça antiga. Ana, sentada na esteira, com os olhos ainda fixos em um ponto invisível, como se estivesse vendo algo que eles não podiam, continuou a narrar, em detalhes macabros, um segredo terrível, o trato no cafezal, a promessa quebrada, a amizade trocada por um pedaço de chão, o suor de Chico, derramado em vão, a faca brilhando na noite escura, o corpo jogado no rio seco, para que o ouro não fosse dividido. As palavras caíam sobre Maria e José como pedras, uma após a outra, cada revelação um golpe doloroso, um segredo de traição, de promessas quebradas e de um crime há muito tempo enterrado. A menção de nomes, de lugares específicos, a vívida descrição dos eventos, tudo indicava que não se tratava de um delírio, mas de uma memória, ou de algo que a voz possuidora estava acessando. O horror tomou conta de Maria, sua respiração ficou superficial, seus olhos arregalados de pavor. Ela cobriu a boca com a mão, tentando conter um grito de angústia. Aquilo era demais para sua mente simples, para seu coração já tão aflito. Sua Ana, sua doce e silenciosa Ana, estava sendo usada como um canal para algo tão sombrio e violento. José, apesar do choque, sentiu uma raiva crescente. O crime, a traição, os nomes, eles ressoavam em sua memória. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. A voz de sua filha, ou o que quer que estivesse falando por ela, estava descrevendo eventos que ele havia ouvido em sussurros na vila. Histórias antigas que ninguém ousava comentar abertamente. Lendas sombrias que passavam de geração em geração, mas que sempre foram tratadas como meras invenções. Mas ali estava, saindo da boca de sua filha. A voz continuava, descrevendo a ocultação do corpo, a falsa versão dos fatos que foi contada na época, a impunidade dos culpados. E de alguma forma inexplicável, tudo aquilo estava diretamente ligado à mudez de Ana, a maldição do sangue, o grito sufocado da justiça, o preço da terra roubada. Selado no silêncio da inocente, era a voz do passado, dos mortos, dos injustiçados. Uma voz que, através de Ana, buscava redenção. Maria e José ouviram, paralisados, enquanto a verdade se desvelava de forma chocante e dolorosa. A rap era um veneno que se espalhava em suas veias, contaminando tudo o que eles conheciam. Era uma história que envolvia pessoas próximas à família e que, de alguma forma bizarra, havia amaldiçoado a menina com a mudez. Uma forma de punição silenciosa que agora, pela intervenção de Vó Sebastiana, estava sendo forçada a sei manifestar o cheiro de enxofre. Na cabana tornou-se Maisie Ford, quase insuportável. As velas, depois de uma última oscilação violenta, se apagaram, mergulhando a tapeira em uma escuridão quase total, quebrada apenas pela tênue luz do que restava da fogueira e pelo brilho pálido dos olhos de Vó Sebastiana. Na escuridão, a voz gutural de Ana continuava, sibilante, implacável, desenrolando o tapete macabro de um passado que se recusava a permanecer enterrado. O grito rompedor do silêncio não era um sinal de cura,
mas o prenúncio de uma tempestade uma revelaká, que destruiria a paz ilusória da família e exporia a todos a uma verdade cruel e inegável. O horror estava apenas começando. A escuridão na tapera de Vó Sebastiana era quase total agora. Uma cortina impenetrável que parecia amplificar o terror daquele momento. As velas haviam se apagado e o único brilho tênue vinha das brasas agonizantes da fogueira, lançando sombras dançantes que se contorciam nas paredes de barro como fantasmas. O ar estava pesado com o cheiro acre de enxofre e o aroma residual das ervas, uma mistura inebriante que parecia sufocar Maria e José, que estavam paralisados de pavor. Ana, ainda sentada na esteira, com os olhos esbugalhados fixos em um ponto invisível no canto do quarto, continuava a falar. Mas não era a voz de uma criança. Era uma voz gutural, distorcida, sibilante, que parecia arranhar a garganta da menina. Uma voz que não pertencia a Ana, mas a uma entidade, um eco do passado, que se manifestava através de seu pequeno corpo. Pacto no açude seco, a promessa de partilha quebrada, o sangue derramado sobre a terra sedenta, para que o ouro não fosse dividido. O parente, com a alma corroída pela ganância, traiu o irmão de sangue, o amigo leal. 20 anos de silêncio, 20 anos de luto, sufocado. Cada palavra era uma facada no coração de Maria e José. José sentiu um frio glacial percorrer sua espinha, parente, irmão de sangue, ouro. Essas palavras ressoavam em sua mente, desenterrando memórias dolorosas e suspeitas, há muito tempo adormecidas. Ele conhecia essa história, a história que por anos havia sido apenas um sussurro nas conversas de família, um tabu, a história do tio-avô, Chico, que desapareceu misteriosamente há 2 décadas, e das terras férteis que José herdou, tidas como abandonadas. Mas as terras nunca foram abandonadas, elas foram roubadas. A voz de Ana continuava, implacável, descrevendo a cena com uma clareza arrepiante. A armadilha montada no caminho de volta da feira, o emboscada sob a lua. A dor do golpe pelas costas, o desespero da vítima, sufocado pela própria amizade que ele tanto prezava. O corpo arrastado, jogado sem piedade nas águas turvas do açude, disfarçado de afogamento acidental. A pressa em se apossar do que não era seu, o sorriso vitorioso. Sobre o túmulo de uma traição, Maria, ao ouvir os detalhes gráficos, sentiu o estômago revirar. O horror daquele crime, contado com a voz de sua filha, era insuportável. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, misturando-se ao suor frio que a cobria. Sua Ana, sua pequena e inocente Ana, sendo um mensageiro de tanta dor e crueldade, e a maldição da família. A linhagem do traidor carregará o preço. O castigo se manifestará onde menos se espera. O dom mais precioso. Sarona, a voz, a expressão, o grito da alma será silenciado. A primeira descendente será a portadora do fardo. Muda como a terra que testemunhou o crime, muda como o corpo que foi silenciado. As palavras gelaram o sangue de José. A primeira descendente, Ana, sua filha. Tudo se encaixava de uma forma macabra e irrefutável. A mudez de Ana não era uma doença, uma deficiência física, mas uma maldição, um eco de uma injustiça não resolvida, um castigo pelo pecado de seus antepassados. O roubo de terras, a traição de seu próprio tio-avô, João, o irmão de sangue do avô de José. A lenda que se tornou realidade, manifestada de forma tão cruel em sua própria carne e sangue. O suor escorria pelo rosto de José, suas mãos tremiam incontrolavelmente. A vergonha, a raiva e a dor o consumiam, misturando-se à angústia de ver sua filha como um mero veículo para a revelação de um passado ignóbil. Ele se lembrava de João, um homem já velho quando José era criança, sempre recluso, com um olhar que parecia carregar um segredo. João havia morrido anos atrás, levando seu segredo para o túmulo. Mas, ao que parecia, a terra não o havia engolido por completo. Vô Sebastiana, observando a cena com uma calma assustadora, parecia não se importar com o terror que se instalava na pequena cabana. Seus olhos ainda brilhavam na escuridão, observando a manifestação daquela verdade com uma solenidade quase ritualística. Quando a voz gutural de Ana cessou e a menina caiu em um torpor exausto, Vó Sebastiana pigarreou, sua voz rouca preenchendo o silêncio pesado. A voz dela estava presa por um nó de mentiras e injustiças. Não era mudez do corpo, mas da alma. A verdade é um rio que precisa correr,
senão transborda e inunda tudo. A mudez de Ana era o grito sufocado daquele que foi injustiçado, o eco da maldição que pairava sobre a família de vocês. Maria, chorando baixinho, abraçou Ana, que dormia profundamente, o rosto sereno agora, a respiração regular, mas o peso daquelas revelações era esmagador. Que fariam com aquela verdade? Como viveriam sabendo que a mudez de sua filha era o resultado de um crime tão hediondo cometido por um parente tão próximo? Voz Sebastiana continuou, sua voz grave. O ritual quebrou a corrente que prendia a voz dela. O espírito do injustiçado encontrou um caminho para se manifestar, mas para que a voz de Ana seja completamente liberada, para que ela seja verdadeiramente dela, essa verdade precisa ser enfrentada. O nó só se desfaz quando a luz da justiça brilha sobre a escuridão. Tamit, vocês precisam expor o que foi ocultado, buscar a redenção para o sangue derramado. O preço da cura dela, meus filhos, é a coragem de assumir o que foi ocultado. É o acerto de contas com um passado. As palavras da benzedeira ecoaram na cabana, misturando-se ao cheiro de terra e misticismo. A paz que Maria e José haviam almejado para sua filha, a cura para a mudez, veio a um preço que eles nunca poderiam ter imaginado. Uma verdade tão cruel que ameaçava desestruturar suas vidas para sempre. O segredo sibilante nas sombras havia sido revelado. E agora, Maria e José se viam diante de um dilema aterrorizante. Viver com o peso dessa revelação, ou ter a coragem de desenterrar a verdade e enfrentar as consequências custas. Ou se custa. O passado, que eles pensavam estar enterrado, acabara de voltar à tona, e com ele, a promessa de uma tempestade iminente. O sol do sertão, indiferente aos dramas humanos, começou a despontar no horizonte, pintando o céu de tons avermelhados, mas a luz que invadia a tapera de Voz Sebastiana não trouxe clareza, apenas realçou o terror da noite que acabara de passar. Maria e José, sentados no chão, com Ana dormindo nos braços da mãe, estavam exaustos, suas mentes e corações dilacerados pelas revelações da voz gutural. A benzedeira, com sua calma enigmática, não se moveu. Seus olhos, antes brilhantes na escuridão, agora observavam Maria e José com uma seriedade quase tangível. Ela parecia esperar que a magnitude do que havia acontecido se assentasse na mente dos pais. E sem assento, com um peso sufocante, José foi o primeiro a se recompor, ou pelo menos a tentar. Seus músculos estavam tensos, sua mandíbula cerrada. Ele olhou para Maria, depois para Ana, e o pavor se transformou em uma fúria contida. A voz de sua filha, possuída por algo que eles não compreendiam, havia revelado o pacto sombrio de um parente próximo. Não era uma história nova para ele, mas uma que havia sido enterrada sob camadas de silêncio e conveniência familiar. O tio-avô, João, o irmão mais velho de seu avô, era o nome que ressoava em sua mente. José se lembrava de João como um homem distante, taciturno, que sempre evitou reuniões familiares e cujos olhos pareciam carregar um segredo profundo. A vila inteira sabia dos boatos sobre o desaparecimento de Chico, o amigo leal de João, há mais de 20 anos. Diziam que Chico havia se afogado no açude, mas nunca encontraram seu corpo. E as terras que ele e João haviam trabalhado juntos, e que seriam divididas, acabaram ficando todas para João. A riqueza repentina de João, o modo como ele se fechou. Depois da tragédia, tudo sempre foi motivo de cochichos, mas nunca de acusação direta. O medo e o respeito pela família de João, uma das mais antigas e poderosas da região, haviam silenciado qualquer voz. Agora, a voz de Ana Menos, ou o que falava por Ana Menos, trazia tudo à tona. A maldição proferida pela família do amigo traído, ao que parecia, havia se manifestado na filha de José como um castigo silencioso. A mudez de Ana não era uma coincidência, mas uma consequência direta de uma dívida de sangue não paga. O suor escorria pelo rosto de José, escorrendo pela têmpora e se perdendo em sua barba rala. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, tremiam. A vergonha de ter tal mancha em sua árvore genealógica o consumia. Uma traição tão vil, um assassinato, um roubo de terras, disfarçado de tragédia. A raiva borbulhava em seu peito, raiva de João, que havia maculado o nome da família. Raiva de si mesmo, por ter, de certa forma, se beneficiado daquela injustiça, mesmo que indiretamente, através das terras herdadas de seu pai, que por sua vez
vieram da herança de João, e raiva de sua impotência diante da crueldade do destino, que se abateu sobre sua filha. Maria, com os olhos fixos na filha que dormia serenamente, sentia o coração apertado. Ela não entendia todos os detalhes das intrigas de terras, mas a essência do crime, menos a traição, o assassinato, era clara e aterrorizante. Sua pequena Ana, um ser de luz, estava carregando o fardo de um pecado alheio. Um pecado tão antigo quanto as rochas que cercavam a tapera. A ideia de que a pureza de sua filha estava ligada a tamanha sordidez a revoltava a vó Sebastiana. Como se lesse seus pensamentos, quebrou o silêncio novamente. O silêncio dela, disse a benzedeira, com a voz rouca, era a prisão de uma mentira. A injustiça não resolvida clama por retribuição. O sangue de Chico não foi esquecido pela terra. Agora quebrou-se a corrente, meus filhos, mas o preço é a coragem de assumir o que foi ocultado. É a coragem de buscar a verdade, não apenas para Ana, mas para a alma da família de vocês. As palavras de vó Sebastiana eram um golpe, mas também uma direção. Oh, que o Fer ignorariam a revelação, rezando para que a voz de Ana, agora liberta, permanecesse, e tentariam viver com o peso daquele segredo? Ou teriam a coragem de desenterrar o que havia sido tão cuidadosamente escondido, expondo a todos, incluindo a si mesmos, a uma verdade brutal? A imagem de Ana muda, incapaz de se comunicar, de rir em voz alta, de chamar seus pais, brilhou na mente de Maria e José. Aquele tormento de 7 anos era a prova viva de que a maldição existia, que o passado não estava morto. E se a voz de Ana voltasse a se calar? E se a maldição se manifestasse de outra forma? Não podemos deixar assim. Rosei finalmente, disse, sua voz rouca, quase um sussurro. Não posso deixar que minha filha carregue esse fardo. João já está morto, mas a verdade precisa vir à tona. Por Chico, por Ana, por nós. Sua determinação era visível em seus olhos, antes assustados, agora ardendo com uma nova chama. Maria, ainda em choque, apertou a filha contra o peito. Mas como, José? Como vamos desenterrar algo que a vila inteira prefere esquecer? Que família vai querer ouvir isso? E o que vão pensar de nós? Não importa o que pensem, Maria. Importa o que é certo. A voz de Ana vale mais do que qualquer reputação. Ela é o nosso milagre. E se o preço desse milagre é a verdade, então que seja. Vou procurar as pessoas. Vou falar com quem precise ouvir. Vamos desenterrar essa maldição de uma vez por todas. Vó Sebastiana, observando a resolução de José, acenou lentamente com a cabeça. A coragem é a primeira semente da cura, meu filho. O caminho será duro. Muitos se voltarão contra você. Mas a justiça, quando finalmente respira, é como o vento do norte que limpa o céu de todas as nuvens. As palavras da benzedeira, embora encorajadoras, não diminuíam a montanha que tinham à frente. Confrontar uma família poderosa. Desenterrar um crime antigo que a comunidade havia convenientemente ignorado. Tudo isso parecia uma tarefa hercúlea. Mas a imagem de Ana, sua filha que havia sofrido em silêncio por um crime que não era dela, deu a José a força para seguir em frente. A vergonha e a raiva o consumiam, mas acima de tudo, o amor por Ana era a força motriz. José levantou-se, suas pernas ainda um pouco trêmulas. A decisão estava tomada. Ele enfrentaria o passado, ele buscaria a justiça para Chico, não importa o quão dolorosa ou perigosa a jornada fosse. A maldição havia sido desenterrada, e agora cabia a ele, a um homem simples do sertão, a tarefa de purificar o nome de sua família e libertar sua filha de um fardo que ela nunca deveria ter carregado. A pequena tapera de vó Sebastiana, antes um lugar de reclusão mística, tornava-se o palco de uma revolução pessoal, onde a verdade, forçada a emergir do abismo, desencadearia uma série de eventos que abalaria as fundações da vila de Pindorama. A batalha pela justiça estava apenas começando. A manhã seguinte na tapera de vó Sebastiana amanheceu com um céu de um azul límpido, um contraste cruel com a tormenta que se abatera sobre os corações de Maria e José. A exaustão ainda pesava sobre eles, mas agora, somada à dor da revelação, havia uma nova e premente sensação de propósito. Ana dormia profundamente, seu rosto infantil livre de qualquer traço do terror que o havia possuído horas antes. Mas o silêncio da menina, antes um mistério, agora era um lembrete vívido da maldição desenterrada. Vó Sebastiana, alheia à comoção interna dos pais, preparava um chá com ervas aromáticas sob a pequena fogueira, o cheiro doce e reconfortante
do chá, paradoxalmente, parecia amenizar o aroma persistente de enxofre que impregnava o ar desde o ritual da noite anterior. Ela serviu a eles em canecas de barro, e o calor do líquido, assim como a gravidade de seu olhar, convidava a reflexão. Voz de Ana voltou Maria Sachuru, mais para si mesma do que para a benzedeira, acariciando os cabelos da filha. Mas, que preço Sabas? Que preço é esse que nos cobra com tanta dor? Vó Sebastiana pousou a caneca no chão, seus olhos transparentes fixos em Maria. O preço da verdade, minha filha. A mudez de Ana não era apenas física, como J. Liz diz. Era spiritual. Era o eco de uma injustiça não resolvida, um grito sufocado que se manifestava no silêncio da criança mais inocente. O corpo dela, puro, se tornou o recipiente para uma verdade que se recusava a ser enterrada. José, que havia passado a noite remoendo os detalhes da traição de seu tio-avô. João sentia a raiva e a vergonha se misturarem. Aquele maldito João, por ganância, tirou a vida de um amigo, de um irmão, e lançou essa maldição sobre nós, sobre minha filha. Sua voz estava embargada, a fúria contida tremia em cada sílaba. A ira é uma chama que queima e purifica, meu filho. Vó Sebastiana respondeu, com a calma de quem via além das paixões humanas. Mas ela também pode consumir tudo, se não for direcionada. O espírito de Chico, o injustiçado, clama por justiça. Ele não descansará, enquanto a verdade não for reconhecida e o débito saldado. A voz de Ana, que vocês ouviram na escuridão, era a dele, clamando por redenção. Não é o demônio como muitos pensariam, mas o lamento de uma alma em pena. A explicação de Vó Sebastiana era ao mesmo tempo aterrorizante e esclarecedora. Não era possessão demoníaca, mas a manifestação de um espírito em busca de paz, usando Ana como seu porta-voz. O milagre da fala vinha, portanto, com uma responsabilidade imensa, para que a voz de Ana seja completamente liberada, para que ela seja dela de verdade, sem ecos do passado. O nó da mentira precisa ser desfeito. A verdade tem que vir à tona, e a justiça, por mais tardia que seja, precisa ser buscada. A luz da verdade precisa brilhar sobre a escuridão da mentira, que sufocou Chico e, por consequência, Ana. Maria sentiu um nó na garganta. Mas, e se ninguém acreditar em nós? E se a família de João nos virar as costas? Eles são influentes na vila. Ninguém ousou questioná-los por tantos anos. Vó Sebastiana olhou para Maria com uma intensidade que a fez se encolher ligeiramente. A verdade tem sua própria força, minha filha. Ela pode ser silenciada por um tempo, mas nunca é apagada. O caminho será duro, sim. Muitos se voltarão contra vocês, pois a mentira é um véu confortável para aqueles que não querem ver. Mas o silêncio de Ana era a prisão de uma mentira. E agora, quebrou-se a corrente. O preço é a coragem de assumir o que foi ocultado, de lutar pelo que é justo, mesmo que o mundo todo lhes dê as costas. José, em seu interior, travava uma batalha, sua natureza sempre fora de evitar confrontos, de trabalhar duro e viver em paz. Mas a imagem de Ana, sua filha, sofrendo por um crime que ele agora sabia ter sido cometido por um parente, acendeu nele uma faísca de revolta. Eu não posso permitir que minha filha continue carregando esse fardo. João está morto. Sim, mas a verdade ainda vive e precisa ser exposta. Pelo Chico, por Ana, por todos nós, eu vou falar. Sua voz era firme agora, carregada de uma determinação que Maria nunca havia visto nele. O que o Senhor vai fazer? Maria perguntou, a voz fraca, mas com um lampejo de esperança. Vou procurar o delegado da cidade. Vou contar tudo o que a voz de Ana revelou. Vou buscar os parentes de Chico. Não podemos mais viver sob a sombra dessa mentira. José respondeu, erguendo a cabeça. A decisão estava tomada, e com ela, um peso parecia ser retirado de seus ombros, embora soubesse que um fardo muito maior estava prestes a ser colocado. Vó Sebastiana acenou lentamente com a cabeça, um leve sorriso enigmático nos lábios ressecados. Assim seja, meu filho. O perdão começa com a verdade, e a cura de Ana será completa, quando a justiça, mesmo que tardia se manifeste. Não se enganem, o caminho da verdade é estreito e pedregoso, mas é o único que leva à verdadeira liberdade. Maria, observando José, sentiu uma mistura de orgulho e pavor. Orgulho pela coragem de seu marido em enfrentar algo tão grandioso e perigoso, e pavor pelas consequências que viriam. Aquele pequeno homem normalmente calado estava prestes a desafiar
a estrutura de poder e os segredos de uma vila inteira. Então, o ritual foi apenas o começo? Maria perguntou à avó Sebastiana, sua voz quase um sussurro. O ritual abriu a porta para a verdade, minha filha. Mas a porta precisa ser atravessada. O silêncio de Ana era sua proteção. Agora, a voz dela será a sua arma. Mas a paz só virá quando a ferida for exposta e tratada, não importa o quão doloroso seja. Oh, processo. A conversa com vó Sebastiana deixou claro que o milagre de Ana não era um passe de mágica que resolveria todos os seus problemas. Pelo contrário, era o catalisador de uma revolução pessoal e familiar. A benzedeira, cumprindo seu papel de ponte entre o mundo material e o espiritual, havia feito sua parte. Agora, a bola estava no campo de Maria e José. A cura de Ana dependia da coragem deles em desenterrar a maldição, confrontar o passado e buscar a redenção. Maria abraçou Ana com mais força, sentindo a pequena respiração regular da filha em seu peito. A menina estava ali, viva, e talvez, pela primeira vez em 7 anos, a caminho de uma vida com voz, a voz que, no entanto, seria o eco de uma história sombria, um segredo que não podia mais ser contido. A benzedeira e o preço da verdade. Uma barganha dolorosa, mas necessária para a liberdade de sua filha. Aquele dia marcou o fim de uma era de silêncio e o início de uma batalha pela justiça que abalaria os alicerces de Pindorama. A decisão de José de confrontar a verdade, por mais dolorosa que fosse, reverberava na pequena tapera de vó Sebastiana como um trovão distante. A manhã avançava e o sol, que agora atingia seu zênite, aquecia a terra seca, mas não diminuía. O calafrio que percorria a espinha de Maria, ela observava o marido, que antes era o homem quieto e reservado, agora transformado pela convicção de buscar justiça para Ana. A benzedeira havia plantado uma semente de coragem em José, e ela germinava rapidamente, impulsionando um confronto inevitável. Antes de partirem de volta para a vila de Pindorama, vó Sebastiana entregou a José um pequeno amuleto de tecido, com ervas secas e um pequeno pedaço de quartzo. Leve isso, meu filho. É para o seu caminho. A verdade é uma espada, mas precisa de um escudo. Que a luz da justiça esteja com vocês. José assentiu, grato, e guardou o amuleto no bolso da camisa, sentindo o calor emanar dele. A viagem de volta foi silenciosa, diferente da ida. O ar não estava mais apenas carregado de apreensão, mas de uma expectativa pesada. Maria segurava Ana com mais força, ciente de que cada quilômetro os aproximava não apenas de casa, mas de um vulcão adormecido. Ana, por sua vez, estava desperta, e seus olhos, antes vazios, agora pareciam mais vívidos, como se uma nova chama tivesse sido acesa em seu interior. Ela tentava emitir pequenos sons balbúcios, que, embora ainda não fossem palavras, eram um testemunho da quebra daquela corrente silenciosa. Ao chegarem em Pindorama, o sol já se punha, pintando o céu de púrpura e laranja. A vila, com suas casas simples e suas vidas aparentemente pacatas, parecia esconder uma teia de segredos e silêncios. José não perdeu tempo. Com uma determinação férrea, ele se dirigiu diretamente à casa do delegado, um homem gordo e preguiçoso, mais preocupado com a cesta e a cachaça do que com as leis. Ao entrar na pequena delegacia, o delegado estava cochilando em sua cadeira. José o despertou com sua voz, que soava mais firme do que nunca. Delegado, preciso denunciar um crime. Um crime antigo, um assassinato que aconteceu há mais de 20 anos. O delegado, ainda sonolento, franziu a testa. José, o que tá falando? Que assassinato? Tá bêbado a essa hora? José, então, começou a narrar. Ele não tinha provas físicas, apenas o testemunho de uma voz que se manifestou através de sua filha. Explicou sobre a mudez de Ana, sobre Bo Sebastiana, sobre o ritual e, finalmente, sobre a voz gutural que detalhou o assassinato de Chico e a traição de João. O delegado ouviu com uma mistura de ceticismo e curiosidade mórbida, suas sobrancelhas se erguendo a cada revelação. José, no entanto, não vacilou. Contou tudo com a convicção de quem presenciou a verdade. A história de José, absurda para os padrões da justiça local, era ao mesmo tempo perturbadora demais para ser ignorada. O Noem do Joo, mesmo após a morte, ainda carregava peso. Em Pindorama, e a menção de Chico, o desaparecido, sempre trazia um ar de desconforto. O delegado
embora relutante, sabia que não podia simplesmente descartar a denúncia de um homem respeitável como José, especialmente quando ela envolvia histórias tão antigas e conhecidas por sussurros na vila. Ele prometeu investigar, mas seus olhos mostravam que ele via mais uma oportunidade de drama do que de justiça. Enquanto isso, Maria, de volta à sua casa, não conseguia descansar. A notícia da chegada de José e sua ida ao delegado se espalhou como pólvora pela pequena vila. As conversas, antes sussurradas, agora se tornavam mais audíveis, misturando-se a olhares curiosos e desconfiados. Os parentes de João, uma família ainda influente em Pindorama, logo souberam da audácia de José. A reação foi imediata e violenta. No dia seguinte, um burburinho tomou conta da vila. Membros da família de João, liderados por seu filho mais velho, o sobrinho neto de José, que era um homem respeitado e temido, foram à casa de Maria e José. A cena foi um turbilhão de acusações e negações, gritos e lágrimas. José, o que significa essa loucura? Acusar o nome de um morto, de um homem que sempre foi digno. Sua filha está doente, e você, um homem de Deus, se envolve com essas coisas de benzedeira e espíritos malignos. Berrou o sobrinho neto de José, os olhos faiscando de raiva. Maria tentou intervir, mas sua voz foi abafada. Não, é doença. Foi a voz de Ana que revelou a verdade. A voz da sua filha está sob a influência do demônio, gritou uma das mulheres da família de João, fazendo o sinal da cruz. Você está manchando o nome da nossa família com essas calúnias. José, no entanto, não recuou. Seus olhos encontraram os do sobrinho neto, e ele viu ali um mesmo brilho de arrogância e medo que se contorcia na voz possessora de Ana. Calúnias. O crime de João foi encoberto por anos. O assassinato de Chico, o roubo das terras. A maldição recaiu sobre minha filha. A mudez dela é a prova viva da podridão que vocês esconderam. O sobrinho neto de José, encurralado pela convicção e pela referência direta aos detalhes do crime, empalideceu. A comunidade, antes alheia aos segredos da família, ou preferindo ignorá-los, agora murmurava pelos cantos, os ouvidos atentos a cada palavra. As histórias antigas, que pareciam lendas, ganhavam contornos de realidade diante da veemência de José. As famílias se dividiam, alguns defendendo a honra dos falecidos, outros, mais curiosos e abertos à verdade, começando a questionar os velhos silêncios. A discussão se estendeu por horas. José, sem provas concretas além do que a voz de Ana revelou e de suas próprias convicções, teve que se apegar à força da narrativa. A verdade da maldição, embora sobrenatural, era a única maneira de explicar a mudez de Ana e a súbita fala que trouxe à tona o crime, no clímax do confronto. José, cansado de se defender, jogou a cartada final. Se o que digo é mentira, então expliquem o silêncio de Ana por todos esses anos. Expliquem como uma criança de 7 anos, que nunca falou, pôde narrar com detalhes um crime que aconteceu antes mesmo dela nascer. A voz dela é a voz da verdade. É a voz de Chico clamando por justiça. Aqui o argumento, embora místico, atingiu o cerne da questão. Como explicar o inexplicável? A cena culminou com o sobrinho neto de José, de rosto vermelho e suado, sem palavras para refutar o inexplicável. A vergonha e o medo de que a verdade se espalhasse ainda mais o dominaram. Ele não confessou o crime diretamente, mas sua reação, sua fúria descontrolada, e sua incapacidade de desmentir os detalhes que José havia exposto. Era uma confissão em si. A família de João recuou, furiosa, mas silenciada pela força daquelas revelações. A comunidade de Pindorama, por sua vez, estava empolvorosa. A revelação abalou as estruturas da vila, expondo feridas antigas e desfazendo laços que pareciam inquebráveis. A verdade se espalhava como fogo em capim seco, e o acerto de contas amargo estava apenas começando. José, Maria e Ana, ainda que vitoriosos na exposição da verdade, sentiam o peso daquele ato. A família estava marcada pelas revelações, e a confiança entre eles estava irremediavelmente quebrada. A voz de Ana era um milagre, mas também um lembrete constante dos segredos que a cercavam, um farol de uma verdade que, uma vez acesa, não poderia mais ser apagada. A poeira assentevecei sobre Pindorama, mas não a poeira das ruas, e sim a das revelações que José havia lançado ao vento. Aquele confronto com a família de João na praça principal da vila, testemunhado por dezenas de olhares curiosos e chocados, marcaram um ponto de não retorno. A semente da verdade
plantada pela benzedeira e regada pelo desespero dos pais, germinara em um solo fértil de segredos guardados. Nos dias que se seguiram, a casa de Maria e José tornou-se um misto de santuário e palco. A curiosidade mórbida de alguns vizinhos se misturava à genuína preocupação de outros. O delegado, pressionado pela comoção popular e pelas histórias que se espalhavam como fogo em capim seco, foi obrigado a, pelo menos, fingir uma investigação mais séria. Ele reabriu o caso do desaparecimento de Chico, embora com relutância, e iniciou a coleta de depoimentos, revirando o passado da vila. Mas o centro de todas as atenções era Ana, a menina que por 7 anos havia sido o símbolo do silêncio. Agora era o elo mais frágil e mais poderoso daquela intrincada teia de eventos. Após a noite do ritual, Ana havia caído em um sono profundo e reparador. Ao acordar, seus olhos não carregavam mais o terror de outrora. Ela estava diferente, mais alerta, mais presente. E aos poucos, como as primeiras gotas de chuva após uma longa seca, os sons começaram a vir. No início, eram apenas sussurros vacilantes, ruídos guturais que Maria e José mal conseguiam decifrar. Mas e Ramsus eram os sons de Ana tentando se comunicar, de uma voz que, embora ainda frágil, era dela. Maria chorava de alegria a cada novo balbucio, abraçando a filha com uma força que parecia querer compensar todos os anos de mudez. José, com os olhos marejados, observava a cena, sentindo um alívio imenso, mas também o peso da responsabilidade que a liberdade daquela voz trazia. Mamãe, Ana sussurrou um dia, quase inaudível, mas claramente articulado. Maria desabou em lágrimas. Ajoelhando-se para abraçar a filha, era a palavra que ela mais desejara ouvir, a palavra que selava o milagre, lentamente, com a paciência e o amor de seus pais. Ana começou a proferir suas primeiras palavras. Eram curtas, sílabas separadas por longas pausas, como se a menina estivesse reaprendendo a arte da comunicação. Papai, água, boneca. Cada palavra era uma vitória, um motivo para celebrar, um passo em direção a uma vida plena. A alegria de Maria e José era indescritível, um bálsamo para a alma ferida por tantos anos de angústia. Era como ver uma flor desabrochar após um inverno rigoroso. No entanto, a alegria vinha acompanhada de uma dor profunda. A família estava marcada pelas revelações, e a confiança entre eles, especialmente em relação aos parentes de João, estava irremediavelmente quebrada. Aqueles que antes eram vizinhos e amigos, agora os olhavam com uma mistura de curiosidade, pena e até mesmo hostilidade. A verdade, embora libertadora para Ana, era um veneno para as relações sociais. Os parentes de João, que haviam sido confrontados publicamente por José, se afastaram da família, envergonhados pela exposição do passado sombrio de seu ancestral. E talvez temendo o que mais pudesse ser desenterrado, eles os excluíram da vida social da vila. Os olhares eram cortantes, os cumprimentos frios. Maria sentia o peso desse ostracismo, mas seu amor por Ana e a convicção de que haviam feito o certo a mantinham firme. Não importa, José, ela dizia, quando o marido se mostrava abatido pelos olhares de reprovação. Ana está falando. Isso é o que importa. Eles podem nos virar as costas, mas não podem tirar a voz da nossa filha. E a voz de Ana, que antes era um vazio ensurdecedor, agora preenchia a casa com risadas inocentes, com perguntas curiosas sobre o mundo, com canções desafinadas que Maria a ensinava. Era um contraste pungente com o drama que a libertou, um lembrete constante de que, apesar de toda a dor e do sacrifício, havia um bem maior em tudo aquilo. A avó Sebastiana, cumprida sua missão, partiu tão silenciosamente quando chegou. Dia, ao amanhecer, a tapera estava vazia. Deixou para trás apenas o eco de seus rituais e a memória de um milagre custoso. Para Maria e José, ela se tornou uma figura quase mítica, a ponte entre o desespero e a redenção. A notícia da voz de Ana e da história da maldição se espalhou por toda a região. Peregrinos curiosos vinham de outras vilas, alguns para ver a menina que falava pelos mortos, outros para buscar a benzedeira que havia sumido. Pindorama se tornou por um tempo um foco de atenção, um lugar onde o misticismo e a verdade se entrelaçavam de forma inusitada. O delegado, após algumas semanas de uma investigação superficial, declarou que, embora as histórias fossem perturbadoras, não havia provas concretas para reabrir formalmente o caso do assassinato de Chico.
Ele fez algumas advertências veladas sobre não espalhar superstições e calúnias, mas a verdade já havia sido lançada, e o silêncio da vila, de anos, havia sido irremediavelmente quebrado. A voz de Ana era um milagre, mas também uma ferida aberta. Ela era a prova viva de que o passado não se enterra sem deixar marcas, e que a injustiça, mesmo que silenciosa por décadas, sempre encontra um caminho para gritar. Maria e José, mais unidos do que nunca pela provação, sabiam que a vida que tinham antes havia acabado, mas ao verem sua filha sorrir e falar, eles sabiam que, de alguma forma, haviam encontrado uma nova forma de felicidade, uma felicidade construída sobre a verdade e a coragem, mesmo que permeada pela dor das consequências. A voz de Ana renascia, e com ela, a história de uma família que, ao enfrentar seus demônios, descobriu a verdadeira força da redenção. Os anos que se seguiram à quebra do silêncio de Ana e à revelação do crime que assombrava a família foram um período de profunda transformação em Pindorama. A vida na pequena casa de Taipa nunca mais foi a mesma, e nem a vida de Maria e José. Aqui o evento, antes um sussurro de desespero, agora era uma lenda local, contada e recontada, ganhando novos contornos a cada boca que a pronunciava. Ana crescia, e com ela, sua voz. Não mais os balbucios hesitantes, mas uma voz forte, clara, que preenchia o ambiente com risadas, perguntas curiosas e, às vezes, um timbre melódico quando ela cantava as canções que Maria lhe ensinava. A menina, que havia sido o ponto focal de tanto sofrimento e mistério, transforma-se em uma criança vibrante e expressiva. Sua fala era um testemunho vivo da força da verdade e da coragem de seus pais. Era um milagre que andava, brincava e falava, mas carregava em si a sombra de como aquela voz havia sido libertada, a relação com a família de João, o tio-avô assassino desintegrou-se completamente. O sobrinho neto de José, que havia confrontado o casal na praça, nunca mais os procurou. As festas de família, as missas dominicais, os encontros na feira menos, tudo se tornou um campo minado de silêncios incômodos e olhares que desviavam. A família de João se isolou, envergonhada, o peso da verdade exposta, esmagando sua antiga influência na vila. Muitos de seus membros se mudaram para outras cidades, incapazes de suportar o escrutínio e os murmúrios. O legado de João, antes associado a terras e posses, agora era sinônimo de traição e assassinato. Maria e José, no entanto, tornaram-se mais unidos do que nunca. A provação que enfrentaram forjou neles uma resiliência inquebrável. Eles aprenderam a ignorar os olhares de pena ou reprovação, a construir seu próprio círculo de apoio. Alguns vizinhos, aqueles com corações mais abertos e mentes menos presas às aparências, se aproximaram, admirados pela coragem do casal. Eles viam em Maria e José não apenas os pais de uma criança que havia sido curada por meios misteriosos, mas pessoas que haviam lutado pela justiça. Mesmo quando o mundo parecia conspirar contra eles, a voz de Ana não era apenas a dela. Era a voz de uma família que, ao invés de esconder a podridão do passado, optou por descentê-la lá e purificá-la. Era a voz de Chico, o injustiçado, que finalmente encontrava paz. E era a voz de uma nova esperança para Pindorama. Uma vila que, através desse drama, foi forçada a encarar suas próprias sombras. Voz Sebastiana, a figura central dessa reviravolta mística, partiu tão silenciosamente quanto chegou. Dia. Ao amanhecer, a tapera estava vazia. Nenhuma nota, nenhum rastro, apenas o cheiro residual das ervas e a memória de sua presença enigmática. Para Maria e José, ela se tornou mais do que uma benzedeira. Era a personificação da sabedoria ancestral, a guardiã de um conhecimento que a ciência não podia tocar, uma figura quase mítica que ligava o mundo terreno ao espiritual. Seu desaparecimento reforçou a aura de mistério que a cercava, e sua história foi tecida na tapeçaria da lenda de Ana, a casa de Maria e José. Antes um lugar de angústia silenciosa, agora fervilhava com a vida. Ana, com sua energia contagiante, era o centro de tudo. Suas perguntas incessantes sobre o mundo, sobre as plantas do quintal, as nuvens no céu, os animais da roça menos, eram recebidas com paciência e alegria pelos pais. Maria, que antes se via presa na bolha do desespero, agora encontrava um novo propósito em ensinar Ana, em explorar o mundo através dos olhos e das palavras da filha. José, embora ainda um homem de poucas palavras, transbordava de orgulho. Ele a levava para a roça, ensinava-lhe os nomes das plantas,
os segredos da terra, e ria quando a menina o surpreendia com uma observação perspicaz. A vila de Pindorama, outrora um lugar onde o silêncio era lei sobre os segredos, começou a mudar, mesmo que imperceptivelmente. A história de Ana e do crime de João se tornou um catalisador. Alguns, inspirados pela resiliência de Maria e José e pela libertação de Ana, começaram a questionar outros silêncios na comunidade. Pequenas injustiças, velhos rancores, tudo aquilo que era varrido para debaixo do tapete da conveniência, começou a ser olhado com outros olhos. A coragem de uma família simples em desenterrar uma verdade tão dolorosa serviu de exemplo para que outros também buscassem a luz. A voz de Ana era, de certa forma, o farol que iluminava a escuridão. Ela não era apenas a voz de uma criança, mas a voz de uma comunidade que, aos poucos, começava a encontrar sua própria voz. A cicatriz deixada pelos segredos jamais desapareceu completamente. As feridas da traição e da injustiça ainda doíam, mas a família de Maria e José, ao invés de se esconder, encontrou uma paz duradoura na honestidade. Eles haviam perdido alguns laços, sim, mas ganharam algo muito mais valioso: a integridade e a liberdade. O legado do silêncio quebrado não era apenas a voz de Ana, mas a voz da verdade que, uma vez libertada, ecoou por gerações, lembrando a todos em Pindorama que não há segredo tão bem guardado que não possa ser desenterrado, e que a justiça, mesmo que tardia, sempre encontra seu caminho para a luz. A história da menina muda, da benzedeira misteriosa e dos segredos sombrios torna-se uma lenda local, um lembrete constante de que mesmo no sertão mais árido, a verdade, por mais dura que seja, sempre encontra um caminho para florescer. Os anos que se desdobraram após a revelação do segredo familiar e a libertação da voz de Ana se transformaram em uma tapeçaria rica e complexa, tecida com fios de dor, perdão e, finalmente, uma paz duradoura. Ana, que havia sido o catalisador de tanta mudança, floresceu em uma jovem mulher vibrante. Sua voz não apenas um dom recém-descoberto, mas um testemunho vivo da resiliência humana. Ela não era mais a menina muda, nem a menina que falava pelos mortos, mas simplesmente Ana, dona de uma voz forte e clara, que usava para contar suas próprias histórias, para cantar as canções do sertão e para expressar a profunda gratidão. Ao Space, a comunidade de Pindorama, outrora um poço de segredos e murmúrios, passou por uma lenta, mas significativa transformação. A história de Ana e do crime de João se tornou mais do que uma lenda local. Ela se transformou em uma parábola sobre a importância da verdade e da justiça. No início, a vila estava dividida. Alguns se apegaram à versão antiga dos fatos, preferindo o conforto da mentira conhecida. Outros, no entanto, inspirados pela coragem de Maria e José, começaram a questionar outros silêncios que pairavam sobre a comunidade. José, que havia assumido o papel de guardião da verdade, não buscou vingança. Em vez disso, ele buscou a redenção. Ele se aproximou da família de Chico, o homem assassinado, e com a ajuda de Ana, que agora conseguia se comunicar plenamente, narrou a eles os detalhes que a voz da menina havia revelado. A princípio, houve ceticismo, depois dor, e finalmente, uma espécie de alívio. A família de Chico, que por décadas havia vivido com a dor da perda e a ausência de respostas, encontrou em José e Ana o fechamento que tanto buscavam. Embora a justiça formal, pela burocracia do delegado e a falta de provas concretas após tantos anos, nunca tenha sido completamente alcançada nos tribunais, a verdade moral foi restabelecida. O nome de Chico foi limpo e a memória de sua injusta morte, finalmente, honrada. A família de João, por sua vez, experimentou o peso esmagador da vergonha e do ostracismo. Aqueles que não se mudaram viveram à margem da sociedade da vila, seus nomes para sempre associados à traição e ao crime. A riqueza de João, antes vista como um sinal de prosperidade, agora era encarada como um símbolo da injustiça, e as terras que ele havia roubado, uma mancha em seu legado. A lição era clara: a desonestidade, por mais que traga ganhos materiais, corroía a alma e a reputação. Maria e José, apesar das dificuldades e do peso daquela verdade que os libertou, encontraram uma paz duradoura. A casa deles tornou-se um refúgio de honestidade e amor. Eles criaram Ana com base nos pilares da transparência e da coragem. A menina, ciente da história que a libertou, nunca a escondeu. Em vez disso, ela a abraçou, compreendendo que sua voz era um presente que vinha com uma responsabilidade, a de nunca calar diante da injustiça. Ana cresceu
e se tornou uma educadora na vila, dedicando-se a ensinar às crianças não apenas as letras e os números, mas também a importância da verdade e do respeito ao próximo. Sua história se tornou um exemplo vivo para as novas gerações, um lembrete de que as ações do passado reverberam no futuro e que o silêncio diante da injustiça pode ser mais prejudicial do que qualquer revelação. A cicatriz deixada pelos segredos jamais desapareceu completamente, é verdade. A memória do crime de João e da mudez de Ana permaneceu como uma marca na história da família e da vila. No entanto, essa cicatriz não era de vergonha, mas de superação. Ela era um lembrete da força que encontraram para enfrentar a escuridão, para curar feridas que pareciam incuráveis. Vó Sebastiana, a benzedeira, nunca mais foi vista em Pindorama. Sua figura se transformou em um mito, uma guardiã dos segredos e das curas que transcendiam a compreensão humana. As pessoas contavam que ela aparecia em momentos de grande aflição, um sussurro no vento do sertão, um lembrete de que o mundo visível e invisível estavam sempre entrelaçados. A história da menina muda, da benzedeira misteriosa e dos segredos. Sombrios tornou-se uma lenda para os sertanejos. Era contada nas rodas de conversa, à sombra das árvores, nas noites estreladas do Nordeste brasileiro. Um conto que falava de traição e maldição, mas acima de tudo, de redenção e da força transformadora da verdade. O milagre de Ana não foi apenas o retorno de sua voz, mas a voz de uma família que, ao desenterrar seu passado, encontrou a liberdade no mais doloroso dos acertos de contas. E assim, no coração do sertão, a paz finalmente se assentou. Não na ausência de problemas, mas na aceitação plena e corajosa da verdade.